A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Chutando a Escada. Eu sou a Carol Pavese. Eu sou a Débora Prado. Que entrada foi essa, Carol? Tô animada. Vamos lá, segunda-feira. Biden ganhou. Aliás, o Trump perdeu, que é o mais importante. Gente, olha, a Carol tava com medo no último episódio. Mais isso, mais aquilo. Então, deu tudo certo. Nós passamos noites de agonia, né? Eu fiquei agoniada, assim, até sexta-feira, até a imprensa divulgar. Mas acabou, né? Acabou assim, né? Só tá começando. Eu acho que essa batalha vai permanecer até janeiro, né? Você viu que o Trump a imprensa já noticiou aí que ele vai arrastar esse processo, não quer reconhecer a vitória, vai judicializar, né, certamente. Então a gente ainda tem um caminho aí para acompanhar o que tá acontecendo lá. Como bom macho alfa, ele não sabe perder, né? E vai usar todas as forças dele até o fim, mas muito provavelmente vai ser uma batalha perdida, então é só assistir ao fim mais humilhante aí do Trump. Essa foi a boa notícia, mas o Biden também não vai ser nenhuma revolução, né, como a gente já tinha pontuado no episódio. Sim. Mas é a melhor opção. Mas a revolução que a gente teve, muito simbólica e significativa, tem que ver na prática e na agenda o que vai acontecer, é a Kamala Harris como vice-presidente norte-americana, né? Primeira vez que a gente tem uma mulher. Primeira vez na história, né, dos Estados Unidos, primeira mulher vice. Eu espero que ela não seja vice, que seja presidente em 2024. Então, eu acho que o maior desafio é esse, né? Ela aponta aí como uma provável candidata. Temos outras progressistas, mulheres progressistas aí também nos Estados Unidos, né? O Ocasio-Cortez, que teve um bom retorno aí, né, na reeleição dela. Pode também despontar como uma forte candidata, que são coisas para a gente acompanhar, né? Mas eu tive fazendo um levantamento sobre a vitória da Kamala Harris e é muito interessante assim, observar, inclusive, como teve um engajamento bem grande de mulheres que passaram a financiar a campanha do Biden depois que ele indicou a Kamala, né? Então foi impressionante como o voto das mulheres ficou dividido. Ainda assim, o Biden ganhou, a gente conversou sobre isso no episódio, né? Mas ficou dividido. Mas é interessante, eu estava lendo sobre isso, assim, que bateu um recorde assim, de $2 bilhões de doação de campanha por conta da entrada da Kamala depois, né? Então foi uma escolha acertada dele, né? De ter ela como vice, e eu espero que ela vai enfrentar muitos desafios, né? Ela vai ser muito mais cobrada pelo fato dela ser mulher, vai enfrentar o sexismo, o racismo, mas eu acho que ela tá mais do que disposta a isso, né? Pelo discurso que ela deu. Então foi bem inspirador mesmo. Ela se mostrou bem preparada, e como a gente vai falar nesse episódio, é importante também ter uma agenda progressista, uma agenda feminista, e pelo que ela optou em apontar no discurso dela, ela vem com essa proposta de saber que ela representa as mulheres e vai servir de inspiração, né? Então, isso é importante também, não só ter uma figura feminina e ter uma mulher, né, como vice-presidente, que já é muito importante, mas também ver a agenda que ela vai promover, né? Isso é mais do que fundamental. Isso a gente só vai saber na prática. Aliás, eu também li uma análise interessante que falava que a eleição da Harris era importante, mas ela tem que ser vista como um instrumento e uma ferramenta, e não como um fim em si. Com certeza. Então não basta aumentar a margem de mulheres e o percentual de mulheres na política, ou nesse caso ter alguma, né, porque foi de 0 para uma vice-presidente. Sim, é igual a Dilma, o fato de ter uma mulher não significa que vai mudar a estrutura, né? Não, a política tem que ser uma política feminista, né? E não só a política ou a agenda da figura, da pessoa, né? Da Dilma ou da Harris, mas o objetivo final tem que ser uma transformação de todo o sistema e agenda e forma da gente pensar a política para ser uma política igualitária, né? Para que essa inclusão ela aconteça naturalmente. Que, aliás, já é uma política de gênero, né? Que é toda feita para o gênero masculino.
Então a gente precisa inverter e promover uma igualdade. E que ela pelo menos puxe esse debate e seja uma outra oportunidade das poucas que a gente tem aí de lideranças femininas e de mulheres de ver essa agenda com um protagonismo um pouco maior. E não menos importante, que é o tema do nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre as eleições que vão ocorrer no próximo domingo, agora dia 15, em nível municipal, onde a gente vai eleger novas vereadoras, espero que muitas, e vereadores em todos os municípios de São Paulo e do Brasil afora. Do município de São Paulo, do estado de São Paulo. Porque a gente vai conversar sobre a candidatura de São Paulo, mas do estado de São Paulo e de todos os outros estados dessa grande federação brasileira. É isso aí. Falando exatamente nisso, né, Carol? Por falar em representatividade, em diversidade, em potencializar aí o processo democrático, né? Nós chamamos a Paula Nunes, né? Ela é uma das candidatas da bancada feminista do PSOL em São Paulo, né? Ela é uma co-candidata, entre outras 4, para vereadora em São Paulo, e ela gravou com a gente para falar justamente sobre isso, né? O que é mandato coletivo, como que isso funciona na prática, quais são as novidades, os desafios disso daí. Então foi um bate-papo bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Foi muito interessante. Então, antes de você dar o play, fica a reflexão, não adianta compartilhar o post das feministas sobre a Kamala Harris e não prestar atenção em quem você está votando aqui nas eleições municipais, né? Garanta a representatividade da sua agenda e principalmente da agenda feminista, no nosso caso, para a gente poder ir modificando desde as margens até o centro. Lembrando que em 2022 a gente vai ter mais uma eleição importante, então começando com esse trabalho de base com as câmaras municipais. Bom, e se você gostou desse episódio e de todos os outros, não deixe de nos apoiar. Se vocês quiserem conhecer mais, né, do nosso programa, do Chutando a Escada, dos outros episódios também, vocês podem acessar no site chutandoescada.com.br. Quer nos ajudar? Nós temos 3 opções para apoiar o Chutando a Escada. Através do financiamento coletivo no Catarse, através do PicPay, você pode baixar o aplicativo, né, e apoiar diretamente do seu celular. E para quem está fora do Brasil, nós temos o Patreon. Não tem desculpa para não apoiar o Chutando a Escada. Vocês podem conhecer ver mais informações sobre isso no site e seguir, né, o Chutando nas redes sociais. Nós estamos aí no Twitter e temos o grupo no WhatsApp para apoiadores, o grupo no Telegram e muita coisa acontecendo, né? A gente acompanha o debate nacional e internacional através das redes sociais aí do Chutando. Muita gente legal lá e o bate-papo também é muito bom. Então é isso aí, gente. Se vocês quiserem conhecer mais e nos ajudar, entrem no site www.chutandoescada.com.br. Isso, aproveitem que o real tá tão desvalorizado que seu dólar vale muito mais. Suas ações na Ilha Caimã e contribua. E se não puder contribuir, compartilhe, né? Vai lá no Spotify, dá nossas 5 estrelas nos aplicativos todos. Isso já nos ajuda muito. É isso aí, então vamos ouvir esse papo com a Paula. Vamos lá. Bom episódio. Bancada feminista check. Nós somos 5 mulheres com lutas diferentes, mas que se complementam. Essa aqui é a Silvia. Ela é educadora, mãe da Vicky. Ela também é bem porreta. Nessa foto aqui, ó, ela tava brigando com os vereadores de São Paulo que querem voltar às aulas no meio da pandemia. Essa aqui é a Carol Yara. Ela é travesti, trabalhadora da saúde, mas o que pouca gente sabe é que ela também escreve poesias lindas sobre a trajetória dela e de outras mulheres travestis e transexuais. Essa aqui é a Daf. Ela é trabalhadora de aplicativo, vegana, mineira, faz umas comidinhas bem gostosas. Vocês têm que comer o pão de beijo dela. E essa daqui é a Nath. Ela é a mais jovem de todas nós, é tradutora, organiza vários grupos de estudo e ela também é a mais tranquila. Quando tá todo mundo puxando os cabelos, a Nath traz a gente de volta pro chão. Bom, então
Hoje nós vamos gravar com a Paula Nunes, advogada criminalista, defensora de direitos humanos, ativista do movimento negro e que faz parte do mandato coletivo da bancada feminista. Tudo bem, Paula? Tudo bem, boa noite, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui, principalmente nessa semana tão importante, né? É uma semana que vem posterior aí à vitória da Kamala, né, que também é muito significativa para a luta das mulheres na política, a luta das mulheres negras também, e uma semana antes da gente ter eleições municipais, que também é mais uma bandeira super importante aí, né? Então acho que essa gravação está num time perfeito para a gente discutir aí um antecedente já dos Estados Unidos, mas também pensar aqui no Brasil, né, que vai ser um momento bem importante domingo, definir aí novos mandatos para a bancada feminista. Então, super bem-vindo. Obrigada por dar esse tempo para a gente nessa semana preciosa de campanha. É um prazer ter você aqui. Obrigada, gente. Ô, Paulo, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre como que funciona a articulação da bancada feminista, um pouco da sua trajetória. Bom, eu sou advogada, eu me formei na PUC de São Paulo e comecei a minha militância lá na PUC. Eu fui lá, eu conheci o movimento feminista, então tem ainda um coletivo feminista, que é o coletivo feminista Iabá, lá na PUC de São Paulo. Eu fiz parte da gestão do centro acadêmico por 2 anos, 2010 e 2014. Só que lá eu conheci também, eu entendi de forma mais profunda o que eram as desigualdades e a necessidade de se lutar também para fora da universidade. E aí, ao mesmo tempo em que eu já militava na universidade, militava no centro acadêmico, nos movimentos da universidade, eu conheci o movimento negro fora da PUC, fora dos muros da universidade. E essa combinação, ela fez muito sentido para mim, assim. Então, combinar a atuação dentro da universidade com a atuação fora dos muros dela, para que mais pessoas estivessem na universidade, porque a minha sensação, que era uma constatação, na verdade, é de que as pessoas como eu, as mulheres negras, não estavam sentadas no banco da universidade, não estavam dando aula para mim. Elas estavam, na verdade, fazendo a limpeza, os homens negros estavam fazendo segurança, não era comum ver pessoas negras no mesmo lugar que eu. Então, combinar essa luta foi algo super importante para mim. Então, eu me especializei depois em direito penal, eu sou advogada criminalista, e comecei a trazer como uma das minhas principais pautas a segurança pública ou a luta por um novo modelo de segurança pública. E eu sou militante há muito tempo, já há uns 10 anos, e nunca tinha pensado em ocupar um cargo da política institucional. E esse ano eu me juntei com outras 4 mulheres com trajetórias de luta distintas, diferentes das minhas, para construir uma candidatura coletiva, né, que é a bancada feminista do PSOL, para disputar uma vaga de vereadora aqui na cidade de São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo. Enfim, tem sido uma construção incrível, muito legal, super horizontal, e que traz um novo modelo, um novo formato de fazer política também, mas ainda tendo na essência o que a gente chama de feminismo para os 99%, o feminismo para a maioria da população. Então é assim que a gente estruturou a bancada e assim que essa é a minha trajetória política. Eu acho que, antes da gente adentrar aí a discussão, talvez seja útil você explicar para as nossas ouvintes e ouvintes no que consiste, então, o mandato coletivo, como que ele é estruturado, né? Você falou que se juntou com outras 4 mulheres superpoderosas aí para compor essa candidatura coletiva. Como que isso funciona, né? O que isso quer dizer? A gente já tem uma experiência no Brasil disso, do próprio PSOL, né? Pioneiro nisso, mas que é algo muito recente, então as pessoas também não estão muito acostumadas a escutar. E a política a gente tende a associar a um candidato ou uma candidatura única, né? Então, se você puder explicar como que isso funciona na pré-eleição e depois, uma vez eleito, como que se articula e como que atua de fato, né? Como que opera uma bancada de uma candidatura, aliás, um mandato de uma candidatura coletiva. Bom, a gente tem 3 experiências eleitas de candidaturas coletivas no Brasil. A primeira delas foi eleita em 2016, na cidade de Alto Paraíso do Goiás, e depois dessa, em 2018, foram eleitas outras 2 experiências de mandato coletivo. Uma aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a bancada ativista, e outra
em Pernambuco, que são as juntas. Também um mandato formado só por mulheres. Então, esses são os 3 mandatos eleitos que existem na nossa história de candidaturas coletivas. Ele é um modelo completamente novo de fazer e de pensar a política, e eu me interesso muito por ele, e acho que pessoas que têm trajetórias nos movimentos sociais de forma mais consolidada e que não entendem a política como uma forma de fazer carreira, uma forma de representar um projeto individual específico, gostam e se interessam muito por esse modelo de candidatura coletiva, porque o que ele tem essencialmente é a ideia de romper com uma forma personalista de fazer política, com uma forma messiânica de fazer política. E é isso que a gente aprende nos movimentos sociais. A gente aprende que, na verdade, nós somos porta-vozes de projetos coletivos, estruturados coletivamente, pensados com muitas cabeças, construídos com muitas mãos. Então, a ideia de candidatura coletiva vem daí. Dessa ideia de dizer que um vereador não faz nada sozinho, que 5 vereadoras não fazem nada sozinho, mas que a gente pode potencializar essa estrutura que é tão engessada, que é a estrutura de um mandato, né? Então, bom, como funciona na prática? Na prática funciona da seguinte forma: a nossa legislação, ela ainda não reconhece modelos formalmente de candidaturas coletivas. Então, necessariamente, a foto que vai para a urna é de uma única pessoa. As candidaturas coletivas precisam escolher as suas representações. Mas isso não significa que quem vai ser vereador sozinha de forma isolada vai ser aquela única pessoa que está na urna. O que a gente tem construído com a bancada é algo que vai muito para além disso. Todas as decisões tomadas, todas as construções políticas são construções horizontais. Em muitos mandatos, inclusive, a gente pensa em fazer isso de uma forma legal e está pensando em como estruturar isso também. O salário também é igual entre todas as co-parlamentares, no nosso caso, as co-vereadoras. Então, a ideia é mesmo pensar em como compartilhar a responsabilidade. Só tem uma responsabilidade que a pessoa que está na urna vai assumir sozinha, que é estar no plenário e votar projetos que estão no plenário. Só que essa nem de longe é a única função de um vereador. Ainda mais em uma cidade como São Paulo. O vereador tem função de fiscalização do Poder Executivo, o vereador tem, no nosso lugar, que falamos de lugares de movimentos sociais, tem a função de se articular com movimentos sociais, de diminuir a distância que existe entre Poder Executivo e comunidades e movimentos sociais. E tudo isso, sem nenhuma dúvida, as outras co-vereadoras podem fazer. Na Assembleia Legislativa de São Paulo também, os outros deputados da mandata ativista também dirigem e coordenam comissões parlamentares, frentes parlamentares que existem na Câmara. Então, também essa é outra função que pode exercer. Então, quando a gente pensa de uma forma engessada, qual é a função de uma vereadora ou de um vereador, pode parecer estranho pensar num mandato coletivo, mas quando a gente entende que são muitas funções, para além de subir no plenário, fazer um discurso no plenário e votar num projeto de lei, que a atividade parlamentar é muito mais do que isso, fica mais fácil e mais interessante de entender o que é um modelo de candidatura coletiva. Não à toa, muitos modelos de candidatura coletiva surgiram esse ano. Tem muitas matérias de jornal que mostram que, apesar de nós termos 3 experiências eleitas, essa eleição é uma eleição com muitas candidaturas coletivas. Porque tem a ver com isso, pessoas que têm trajetórias em movimentos sociais que querem fazer ecoar de forma coletiva essa voz dos movimentos sociais nas câmaras de vereadores de todo o país. Como que tá sendo para você essa experiência, assim, pessoalmente? Você falou que você não tinha entrado na política, né, institucional e... Não, tem sido incrível, assim, porque eu acho que a execução da Marielle em 2018 mudou muito a minha forma de ver isso. Então, saber que nós, na verdade, somos políticas, nós, movimento de mulheres negras, fazemos muita política, fazemos política na rua, organizamos atos, pessoas, reuniões o tempo todo, e que algumas de nós chegaram da política institucional. Ô Paula, você fez um resgate pra gente sobre os mandatos coletivos, e aí eu queria saber se você tem os dados sobre quantos mandatos coletivos que a gente tem hoje em andamento. Você saberia dizer pra gente, em São Paulo, no restante do Brasil? Eu não sei o número exato, mas eu sei que são centenas de candidaturas coletivas em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, pelo PSOL, são muitas, mas o PSOL não é o único partido que tem candidaturas coletivas. Também em outros partidos, o PDT, o PT,
Também a Rede, se eu não me engano, mas o PDT e o PT eu tenho certeza, também estão apresentando candidaturas coletivas nessa eleição aqui em São Paulo. Então é um modelo que tem se popularizado muito, assim, aqui em São Paulo, mas não só aqui, em outros lugares também. Eu tinha visto uma reportagem de outubro de 2020 que vai mostrar que são mais de 400, né? Mandatos coletivos e que tem tanto da direita quanto da esquerda. Que é candidatura, né, Débora? Tem que frisar isso. Você falou mais de 400, mas são 400 mandatos. Você tem 400 candidaturas coletivas. O mandato precisa ganhar. Sim. Aí vai a segunda parte. Mas A gente atribui isso a um movimento mais de esquerda, mais progressista? Ou a gente está encontrando, visto o sucesso que a gente teve com essas candidaturas no passado, a gente está encontrando também, já que você falou que tem mais de uma centena aí também, partidos mais de direita adotando esse formato? Eu acho que as candidaturas coletivas e os mandatos eleitos coletivos, se eles são formas sérias de organização de mandatos coletivos, porque tem muitas que não são. Tem muitas pessoas que eu acho que partidos de direita podem querer surfar nessa onda de dizer que são projetos políticos coletivos, quando na verdade não são. E por que isso? É só quando a gente olha a forma de fazer campanha, tem pessoas que trazem no nome da candidatura coletiva o nome de uma pessoa. Uma pessoa, mas eu sou, na verdade, um mandato coletivo. Não reforçam a ideia de que um projeto político é construído de forma coletiva. E por que essa dificuldade? Porque construir um projeto político de uma candidatura coletiva impõe que você abra mão da sua individualidade. Você passa a representação que seria de uma única pessoa para um grupo de pessoas, de 5, de 4, de 3 pessoas. E para pessoas, né, que têm candidatos que têm uma concepção messiânica do fazer política, então uma concepção de salvador da pátria, que tem muitos políticos que fazem isso, fazendo campanha na rua, eu vejo quantas pessoas, o quanto o voto, a disputa do voto, esbarra em coisas como, o fulano tal prometeu que vai arrumar o córrego do meu bairro, da minha comunidade, que vai asfaltar a rua, que vai colocar o poste de luz. Então tem muitos políticos, muitos candidatos e parlamentares que se apresentam como salvadores da pátria e que não vão abrir mão dessa individualidade para dizer que, na verdade, são representantes de movimentos. Então, existem sim candidaturas coletivas, mesmo no âmbito da direita, mas não dá para se enganar com essas candidaturas, assim, porque necessariamente ser uma candidatura coletiva impõe a necessidade de abrir mão da individualidade e de representar um grupo, um coletivo, lutas diversas. E geralmente essas lutas e a organização a partir de candidaturas coletivas vem da ideia de ocupar espaços por pessoas que historicamente não estão na política institucional. Então a gente tem uma composição da Câmara dos Vereadores e Vereadoras de São Paulo em que em 2017, assumiram o cargo 11 mulheres só, são 55 vereadores e só 11 mulheres assumiram o cargo, sendo que algumas delas saíram porque foram eleitas em 2018 deputadas. Então, a gente tem uma Câmara dos Vereadores e Vereadoras em São Paulo que tem um perfil, que é um perfil branco, que é um perfil masculino, que é um perfil milionário. Então, abrir mão disso para disputar numa coletividade tem a ver também com a ideia de promover esses sujeitos, que são sujeitos que historicamente não ocupam a política. E pelo que você estava falando, esse perfil do vereador que a gente tem, né, já que a gente está falando do município de São Paulo, é um perfil que não precisa de um coletivo, né? A pessoa tem verba de campanha e nome suficiente para poder lançar essa candidatura pessoal, né? Mas é uma proposta que o TSE não reconhece esse tipo de candidatura, né? Então, no final, vocês precisam apontar uma pessoa que vai ser, aquela pessoa é a candidata e representa o coletivo, né? Mas essa representação, do ponto de vista também legal, a responsabilidade legal toda recai sobre uma pessoa, né? Então, no caso, por exemplo, de improbidade ou alguma questão, é a candidata eleita que fica responsável por isso, né? Sim, é isso mesmo. Nós escolhemos uma pessoa que é a pessoa que, se formos eleita, será empossada como a vereadora. Então, essas obrigações legais
recaem sobre ela, improbidade, enfim, eventual problemas com prestações de conta, tudo isso recaem sobre uma pessoa. A ideia é potencializar o que vai ser esse mandato e as outras tarefas desenvolvidas pelo parlamentar. Mas essa parte, pelo não reconhecimento, recai sobre uma pessoa. As outras pessoas adquirem o status legal de assessoras parlamentares. São como se fossem funcionárias. Mas, também por isso, as candidaturas coletivas precisam se estruturar a partir de definições também legais entre elas. Então, nós estabelecemos entre nós um estatuto que diz como vão ser tomadas as decisões, assinada por todas nós, como se fosse um contrato entre nós. Ainda que a Justiça Eleitoral não reconheça, nós, entre nós, reconhecemos esse vínculo e essa horizontalidade. Eu acho que é aí também que a gente vê o quanto essas candidaturas coletivas elas são reais ou não. Tem a ver com essa disposição de construir coletivamente mesmo um futuro mandato. E um compromisso, né, pelo que você está narrando, porque também, assim, no caso da Sâmia, né, que é uma vereadora, foi uma vereadora em São Paulo eleita através do mandato coletivo, e que agora está como deputada, mas quando a gente vê a visibilidade que tem de antemão, e quem não conhece a trajetória dela ou o trabalho dela, a pessoa que está falando ali é a Sâmia, né? Então ela acaba ganhando uma projeção maior enquanto indivíduo, né? Do que, como justamente se falou, na política formal, dentro da instituição, há esse apagamento da ideia de coletivo, né? Muito embora é interessante isso que você trouxe, essa perspectiva de trabalhar como assessora, né? Porque isso também cria um vínculo direto com o processo e uma participação também em loco, né? Não fica algo só externo que vou deliberar, né? Sair do âmbito da Câmara, por exemplo, e deliberar com o meu coletivo, né? Então, você consegue acompanhar coletivamente os trabalhos. Isso eu achei bem interessante. Não, com certeza, assim, é super inserido dentro do que é a lógica do mandato, sem nenhuma dúvida. Só que não com um status de parlamentar formalmente reconhecido. Mas eu acho que tem outra coisa de interessante nesse modelo também, que é o quanto a gente rompe uma lógica de relação parlamentar e funcionários de um gabinete. Entendendo que um mandato é coletivo e que existem outras 5 pessoas, isso precisa ser construído coletivamente. Por que estou dizendo isso? Nós temos uma representante na urna, que é a Silvia Ferraro, que foi candidata ao Senado pelo PSOL em 2018 aqui em São Paulo. Se a Silvia resolve demitir todo mundo, acabar com o mandato, isso vira um escândalo completo. Ela não tem como, depois de eleitas, a partir dos compromissos que nós assumimos entre nós e com o público, resolver que eu, Carol, Natália e Daphne, que são as outras co-candidatas e possíveis co-vereadoras, não participaremos dessa vida política do mandato. Ela não pode tomar essa decisão. Então isso também rompe essa lógica hierárquica do parlamentar que resolve acabar com uma construção que aconteceu durante a campanha, depois de eleito, justamente porque essa pressão parlamentar é muito forte, né? A pressão do ter a caneta na mão, aprovar projeto, decidir os rumos de uma cidade, ainda mais uma cidade como São Paulo, que é gigantesca e com um orçamento altíssimo, é muito forte. Então, é isso, é sempre essa ideia de coletividade e que precisa se refletir em muitas coisas, nas relações de trabalho, nas relações salariais e também nas tomadas de decisões políticas e participação no mandato. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Não, porque vocês apontaram sobre a questão do perfil dos candidatos, né, a vereadores, né? Esse perfil que você levantou, Paula, de homem branco e classe média alta, empresário, é o perfil nacional, né? O TSE divulgou essa semana que passou os dados, né? Em primeiro lugar, a maioria se auto-intitulou empresário.
Então, assim, ordem de profissão tem empresário, advogado, servidores, aposentados, né? Então, assim, a gente tem um perfil, assim, muito definido. E aí, uma coisa que eu queria saber de você, assim, é, pelo menos a percepção que a gente tem é essa, né? De que os mandatos coletivos têm uma diversidade, né? Muito maior em termos de representatividade de candidaturas, né? Porque na própria bancada feminista de vocês têm uma diversidade também entre as candidatas, né? Sim, com certeza, sim. Nós somos, até o nosso slogan é Mulheres de Todas as Lutas, porque nós temos trajetórias políticas diferentes e representamos lutas diferentes, né? Então a Silvia é professora municipal, é mãe, eu sou advogada, luto por segurança pública, transformadora, sou militante do movimento de mulheres negras, sou defensora de direitos humanos, trabalho numa ONG de direitos humanos. A Caroline Yara é travesti, é intersexo, é a única candidata do Brasil reconhecida pela Associação Brasileira de Intersexos como uma intersexo, é trabalhadora da saúde. A Natália e a Daphne são militantes ecossocialistas, a Daphne é trabalhadora de aplicativo. Então, conseguir reunir lutas, diversidades, pautas diferentes com um norte comum é muito fundamental. Então, nós temos um norte comum. Nós achamos, e a gente fala muito isso na campanha, que seria muito difícil que uma de nós conseguisse sozinha representar o que é a luta das mulheres trabalhadoras, a luta por um feminismo para a maioria da população aqui na cidade. Então, nós nos unimos por isso. Não só porque a gente acredita que a coletividade é uma forma muito importante de se fazer política, mas também porque nós achamos que essa representação de várias lutas, das lutas que nós construímos, não só por quem nós somos, mas porque nós construímos com os movimentos sociais, é muito fundamental. Então, a tendência é que as bancadas, que esse formato de candidatura coletiva traga em si muita diversidade, senão não faz sentido tê-lo também. Então, acho que essa é uma tendência que se expressa em muitos lugares, assim. Ou então, mandatos coletivos de um movimento, de movimentos diferentes. Aqui em São Paulo, a gente tem mandatos coletivos que partem de um único movimento, né? Então, o movimento se reúne, decide no movimento quem serão as representantes desse movimento para a disputa institucional de uma cadeira na Câmara dos Vereadores e Vereadoras. Não querem levar só uma representação, mas uma representação coletiva, que expressa, por exemplo, diferentes bairros, ainda que tenham o mesmo perfil, né? O mesmo perfil de ser mulher, o mesmo perfil de ser negra, de ser periférica, representam diferentes locais da cidade. Então tem muitas formas de construir, mas essa diversidade ou a representação de um movimento é algo que geralmente é uma marca das candidaturas coletivas. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa também na política, não só pós-eleição, em termos da representação, essa personalização de uma agenda quase que individual, né, assim, baseada nos interesses individuais ou na seleção de prioridades, né, a partir da escolha de uma ou um representante único, isso se dissipa quando você traz essa pluralidade. Isso já, né, pós-eleito. Mas acho que, pelo que você está narrando, dá essa sensação de que esse processo de construção da própria pré-campanha, né, da definição da deliberação sobre lançar ou não uma candidatura coletiva, já inclui muitas outras representações, né, nessa temática, e já é um projeto plural em si, né? Então traz um debate, que é algo que a gente pontua com frequência aqui no programa, essa necessidade de não se restringir esse debate da política ou essa separação da política institucional com essa política cotidiana e casar essas duas questões, né? Então, eu acho que atravessa tudo isso, né? E pelo que você pontuou do feminismo também, eu acho que é muito feliz esse tipo de candidatura nesse momento, inclusive para o feminismo, quando a gente vê uma
um risco de fragmentações muito grandes, né? E de se isolar os grupos. Então, eu acho que é isso que você colocou, né? Tendo a legitimidade da candidatura e de se trabalhar várias temáticas do feminismo ou várias agendas do feminismo, está justamente em você ter representantes desses vários lugares de fala, né? Por trás da construção de uma narrativa da campanha. Então, isso é muito rico e torna mais sólido esse projeto, né? De qualquer forma, a pergunta é como vocês pensam a articulação da definição de prioridades ou então o posicionamento referente aos projetos de lei, né? E eu estava lendo para me preparar aqui um pouco para o nosso papo, que não necessariamente todas as candidatas de uma candidatura coletiva precisam pertencer ao mesmo partido, né? Pode-se deliberar, você precisa ter uma candidata que vai ser de um partido, mas não necessário, você pode ter uma pluralidade ali muito maior ou até ser um movimento suprapartidário, né? Mas na hora de ser eleita, aquela pessoa ela vai ter um vínculo com um partido. Como que vocês pensam esse balanço entre esse vínculo partidário, que é necessário, e é necessário inclusive para galgar apoio de outros vereadores, no caso, e outras vereadoras, para poder apoiar o seu projeto de lei, a sua proposta, e a articulação com um coletivo que não necessariamente tem esse vínculo partidário marcado? Para nós, uma das coisas principais quando a gente pensou e foi construindo a ideia da bancada e quem seriam as representações dessa candidatura coletiva, foi estarmos todas no mesmo partido. Porque para a gente era fundamental que tivéssemos um projeto político comum. Então existe entre nós todas nós somos filiadas ao PSOL, todas nós somos militantes do PSOL em maior ou menor tempo. Então eu estou no PSOL desde 2017, a Silvia também. Então nós somos parte do PSOL, militamos ativamente nos fóruns do partido, porque para nós era muito importante ter essa unidade política, programática e essa visão comum, porque isso orienta um mandato. Nós temos experiência, sim, de mandatos coletivos representados por mais de um partido, como é o caso da mandata ativista, formada pela bancada ativista na Assembleia Legislativa de São Paulo. São formas diferentes de fazer e de pensar. Para nós era fundamental estarmos todas no mesmo partido e termos ideias e nortes comuns nessa construção. Tanto que a gente carrega no nome o PSOL, né? Então a gente traz essa marca, que é a marca Bancada Feminista do PSOL, para demarcar mesmo que somos todas do mesmo partido, construímos todos do mesmo partido e temos um projeto político que é muito semelhante e muito comum. E também porque a gente tem um objetivo principal na Câmara dos Vereadores e Vereadoras em São Paulo, que é frear e lutar contra o avanço do conservadorismo, da extrema-direita. Tanto que a gente se dedica muito, inclusive fomos processadas essa semana passada, pelo candidato à Prefeitura de São Paulo, o Somano, por entender que a gente faz muita campanha contra ele. Porque esse é um dos nossos focos, assim. A gente não basta só sermos eleitas. É importante também que a gente consiga eleger a nossa candidatura majoritária, que é o Guilherme Boulos e a Luísa Erundina. Então, acho que esse projeto político foi o que nos uniu. Então, para a gente era fundamental ter essas unidades. Fala mais pra gente sobre isso. Acho que é um tema assim, muito importante para a gente acompanhar, né? O avanço conservador que a gente vê aqui no Brasil, não só no Brasil, né? Infelizmente, mas aqui especificamente a gente tem observado um crescimento, né? Inclusive nas últimas eleições teve um aumento na participação de mulheres, mas muitas com uma pauta conservadora, né? E aí queria que se você puder explorar um pouco mais essa questão do avanço conservador, não só do ponto de vista de homens, mas também de mulheres, né, que abraçam a pauta conservadora, contrária aos direitos reprodutivos, e como que vocês veem isso? Sim, eu acho que esse é um tema realmente muito fundamental, porque existe um movimento gigantesco, e a gente viu esse movimento, é um movimento internacional de avanço da extrema-direita. Nós tivemos uma vitória
essa semana, que foi a derrota do Trump, mas a verdade é que existe há alguns anos um movimento de avanço da extrema-direita no mundo, e no Brasil não é diferente. E é muito curioso isso, porque 2018, ao mesmo tempo em que foi um ano que elegeu Bolsonaro à presidência, também foi um ano que elegeu deputadas federais como a Talíria, como a Áurea Carolina, como a Sâmia. Então, mulheres que representam luta feminista das mulheres, né? Então, essa contradição, ela é algo muito curiosa na nossa política e que, na verdade, traz muita força para nós, que somos do movimento feminista, que fazemos parte da luta das mulheres. E aí vem uma grande discussão sobre o que é a representatividade. Nós temos mulheres na política, ocupando espaços na política, que não avançam em nada na luta das mulheres, pelo contrário, que atuam sistematicamente para retroceder os direitos conquistados pelas mulheres, como os direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo. Assim como nós temos negros na política que fazem a mesma coisa. Nós temos exemplos, inclusive aqui na Câmara Municipal de São Paulo, de vereadores negros que atuam na Câmara para acabar com as cotas raciais em âmbito municipal, para fazer com que o 20 de novembro não seja mais reconhecido como um feriado municipal. Então, esse tema da representatividade na política e de ocuparmos a política por corpos que historicamente são retirados da política institucional é muito importante, mas isso não pode não estar acompanhado por um programa político coerente e consequente que fortaleça a luta das mulheres feministas, né, das mulheres no geral, um programa feminista. Então, acho que isso é algo que é muito importante para a gente. A gente poderia se chamar bancada de mulheres, né, mas nós não fazemos isso, nós somos a bancada feminista. E o carregar o feminista no nome já é uma marca de enfrentamento político, porque num momento em que existe esse feminista que supostamente se converteu, deixou de ser feminista, que fica propagando ideias antifeministas na rua, que existe uma ministra das mulheres, dos direitos humanos, que luta sistematicamente para acabar também com os direitos sexuais e reprodutivos conquistados, inclusive um elemento super básico, que é a possibilidade de aborto em casos de violência para meninas que sofreram estupro e que têm até 14 anos, né, o estupro de vulnerável, isso é super grave, assim. Então, acho que trazer essa marca no nome já é uma forma de enfrentamento, e é um enfrentamento que a gente quer comprar. Aqui em São Paulo não é diferente. Ainda que em âmbito municipal não se decida sobre a possibilidade ou não do aborto, a existência de espaços como espaços de saúde, como o BS, como o AMA, que sejam especializadas em atendimentos de mulheres vítimas de violência, é uma política que tem que ser tratada em âmbito municipal, por exemplo. Então, acho que sim, existe muita coisa para se discutir em âmbito municipal também, relacionadas ao direito das mulheres. E fazer essa oposição entre uma representatividade vazia de uma eleição de uma mulher só por ela ser mulher e uma mulher que, de fato, represente o que é a luta pelo fortalecimento e contra os retrocessos nos direitos das mulheres, tem uma diferença gigantesca. Eu acho que, para além dessa questão do avanço conservador que nós temos observado na política nacional, né? Não só nacional, mas, enfim, eu queria saber um pouco mais sobre a questão da violência política de gênero, que eu acho que é um processo, né, que tem ganhado espaço, inclusive na mídia, uma discussão que surgiu, inclusive, por outras formas de violência que ocorrem agora com as campanhas via remota, né? Então, com invasões nas lives. Queria saber um pouco como, se vocês já tiveram esse tipo de situação, como que isso tem acontecido e se de fato existe uma política de enfrentamento, né? Porque a gente acompanha, assim, informações na Câmara, no Senado sobre violência política de gênero, são medidas de combate, mas na prática, agora eu estou tentando me lembrar quem que foi, se foi a Talíria que recebeu uma ameaça e ela chegou a recorrer à ONU, né, por conta da ausência de proteção por parte do Estado, né. Queria saber se você puder falar um pouco mais sobre essa questão da violência política de gênero nesse contexto agora das campanhas deste ano, como que vocês têm percebido mais essa questão?
Eu acho que existe uma grande marca que foi a que mudou também a minha forma de olhar para a política institucional e de querer ocupá-la, que é a execução da Marielle em 2018. A execução da Marielle, ela abriu muito os olhos sobre o que é ser uma mulher na política, especialmente sobre o que é ser uma mulher negra na política, e de não ter esse direito básico, que é o direito à vida, respeitado nem quando nós chegamos lá. Então, ser uma mulher na política é fácil. E não é fácil por muitos fatores, assim. Não é fácil, primeiro, por romper essa barreira de ocupar um espaço que tradicionalmente não é entendido como um espaço da mulher, a vida pública, né, o fazer política é algo que historicamente no nosso país não é tido como um lugar da mulher, e isso também abre margem para uma série de violências que muitas candidatas e parlamentares estão sofrendo. Então, esse caso da Thalíria, que é sistematicamente ameaçada de vida, a polícia interceptou algumas ameaças contra ela, interceptações telefônicas, e ela recorreu à ONU pedindo proteção. Thalíria, que era amiga da Marielle, que foi eleita em 2016 como Marielle em cidades muito próximas, né, Rio de Janeiro e Niterói, e que agora é deputada federal, mas também esses ataques sistemáticos a muitas mulheres, assim. Então, nós sofremos isso, a nossa organização na pré-campanha, para a elaboração das nossas propostas, do nosso programa, também foi super coletiva, a partir de plenárias virtuais que foram organizadas com apoiadores, e todas as propostas que estão no nosso site foram construídas coletivamente. Em uma dessas plenárias, que foi, curiosamente, a plenária sobre a vida LGBTQIA+, na cidade, e que contava com a presença de muitas mulheres transexuais, enfim, de mulheres negras, de travestis, na plenária, ela foi invadida por muitas pessoas que ficavam tentando colocar vídeo de pornografia, que abriam o áudio para colocar áudios do Bolsonaro elogiando o Ustra, entre outras coisas, assim, né? Eu abri o áudio e mandava ela lavar louça. Então, essas ameaças, elas são ameaças que preocupam, que não nos tiram mais do espaço político, mas que, especialmente desde a execução da Marielle, nos abrem os olhos para entender que elas são ameaças sérias e que elas precisam ser lidadas também com seriedade pelos partidos, pelo poder público. Não é possível que a decisão de ocupação da política pelas mulheres seja uma decisão individual, que as mulheres tomem essa decisão e não haja nenhum respaldo por parte dos partidos, por parte do poder público. Pelo contrário, sim, é muito necessária essa proteção. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso tem nos motivado muito, assim, nos motiva, claro, a nos proteger, a tomar cuidado, mas, ao mesmo tempo, de entender que se essas ameaças existem porque querem nos tirar desse espaço político, público, é porque estamos incomodando, assim. Então, não sairemos desse lugar. Eu acho que essa tem sido a nossa batalha cotidiana. Ainda que tenha dias ótimos e dias não tão bons, essa é uma batalha que a gente continua dando. Essa semana, a Cristina Junqueira, que é cofundadora do Nubank, esteve no Roda Viva e, quando perguntada sobre políticas de inclusão para pessoas negras na sua empresa, ela disse que é muito difícil falar sobre contratação de pessoas negras porque ela não pode nivelar a contratação de seus funcionários por baixo. Eu só queria dizer para a Cristina que, ainda que o nosso país tenha uma marca trágica de mais de 300 anos de escravidão e de pouco mais de 130 anos de trabalho livre, nós somos muito capazes. E é por isso que nós somos advogados e advogadas, é por isso que nós somos médicos, é por isso que nós somos engenheiros, mas também é por isso que nós somos a vendedora de bolo, é por isso que nós somos a vendedora de artesanato. Sabe por quê? Porque a nossa história, ela é feita com muita resistência e com muita criatividade. E a organização e a ancestralidade do nosso povo que faz com que a gente possa se organizar, com que a gente tenha solidariedade entre nós e com que nós sejamos aqueles e aquelas que vão derrubar o racismo estrutural nesse país. Ô,
Paula, deixa eu te fazer uma outra pergunta que tem a ver também com essas diferenças entre o mandato individual e o mandato coletivo, né? Aí eu já aproveito para indicar aqui, eu posso colocar na descrição. O ano passado eu tive a oportunidade de participar de um evento sobre gênero e tinha uma mesa sobre política. Eu tive, enfim, contato com uma pesquisadora da UFMG, doutoranda, que chama Bárbara Lopes Campos, e ela estuda justamente mandatos coletivos no Brasil e mandatos coletivos de mulheres. E aí uma coisa que ela vai apontar também é de que eu queria perguntar para você, a diferença entre mandatos coletivos e individuais também tem a ver com a questão do financiamento de campanha, né? E aí a minha pergunta vai em dois sentidos, assim. O primeiro é, de modo geral, como tem sido o financiamento de campanhas para candidatas nessas eleições, porque nós tivemos um escândalo, né, das laranjas logo no começo do governo do Bolsonaro, e na época, acho que foi o Bivar, né, que era o presidente do partido, chegou a dizer que tinha que acabar, porque a mulher, né, não tem, enfim, os absurdos que ele falou, para tentar justificar o fim das cotas, né, e da transferência do financiamento por parte dos partidos, mas eu li na imprensa que mesmo para esse ano os partidos não estão cumprindo com a regra da distribuição do financiamento. Então, essa é uma pergunta mais geral sobre a questão do financiamento de campanha para as mulheres. E especificamente na lógica dos mandatos coletivos, qual que é a diferença? Assim? Como funciona a questão do financiamento de campanha, o rateio, como funciona isso nos mandatos coletivos? Com exceção do que é estabelecido legalmente, então, em primeiro lugar, as cotas de financiamento para as candidatas mulheres, então, na verdade, a necessidade de que 30% das candidaturas dos partidos sejam de mulheres, e também agora, né, a novidade do financiamento para candidaturas negras, que foi estabelecida pelo TSE, existe todo o resto da discussão de estruturação desse valor e de distribuição do fundo partidário, são discussões, na verdade, internas dos partidos. Então, os partidos têm essa prerrogativa, com exceção do que está estabelecido em lei, para distribuir o fundo partidário de acordo com critérios que são estabelecidos, e que geralmente são critérios políticos, critérios de possibilidade de eleição a partir das pesquisas que são feitas. Existe uma ampla forma de determinação, ou, por exemplo, participação ou não em instâncias partidárias, ser parte ou não de incubadoras de aceleração política, como RAPS, Renova BR. Então, existem vários critérios que os partidos estabelecem sobre como distribuir esse fundo partidário, né? Então, essa é uma forma de financiamento das campanhas. Mas, geralmente, das campanhas de mulheres negras, essa não é a maior forma de financiamento das campanhas. Existem novidades também, né, que foram estabelecidas pela última reforma na legislação eleitoral, que é dos financiamentos coletivos. Então, há proibição de financiamentos por empresas e a possibilidade de arrecadação para a utilização de valores em financiamentos coletivos. As candidaturas de movimentos sociais têm investido muito nos financiamentos coletivos. Então, a batalha para que pessoas doem individualmente. Então, no nosso financiamento, por exemplo, a partir de R$20, qualquer pessoa pode doar qualquer valor para a nossa campanha, entrando num site, facilita super, doa com cartão de crédito ou boleto bancário. Então, eu acho que, assim, existem duas batalhas, né? A batalha que já existia pelo financiamento de candidaturas de mulheres e essa nova batalha, que é pelo financiamento de candidaturas de negros e negras a partir dos critérios estabelecidos pelo TSE. Eu acho que essa distribuição do fundo partidário de forma igualitária, ela é fundamental. É fundamental porque a utilização desse dinheiro para fazer política permite que pessoas que não têm acesso a doações de grandes financiadores, de grandes empresários, de banqueiros, possam participar com equidade desse processo eleitoral, né? Então, ela é uma batalha muito importante. Eu não sei nos outros partidos como é estabelecido o critério de financiamento para as candidaturas coletivas, mas no PSOL, por exemplo, a estruturação é a estruturação a partir da candidata que representa essa candidatura na urna. Isso é necessário porque a forma de prestação de contas para o TSE
essa forma de prestação de contas que reconhece apenas uma pessoa como candidata. Então, dizer que existem ou não candidaturas mulheres, por exemplo, não faz sentido, não importa para o TSE e não para o modelo político, para fazer política para os movimentos, não importa dizer que existem 9 mulheres em uma candidatura que tem como candidato na urna um homem. A mesma coisa ter uma representação que é de uma pessoa branca na urna e ter pessoas negras nessa candidatura coletiva. Então, existem essas diferenças que, na verdade, no modelo de candidatura coletiva, ainda que a gente reconheça politicamente a importância, reconheça perante os movimentos, reconheçam na atuação parlamentar a existência desse modelo, para o financiamento, o que vale, geralmente, é a regra de quem é a pessoa que está lá determinada na urna como candidato. Bom, isso por um lado, né, engessa, mas por outro lado também dá uma garantia, principalmente pela possibilidade de se manipular isso e, por exemplo, como você pontuou, então você monta uma candidatura coletiva só com mulheres e aí o candidato é um homem, né, e aí você já preencheria, se tivesse uma entrada, se entrasse essa candidatura toda dentro do TSE, você já preencheria então a cota de mulheres só com um mandato coletivo, né? Então, e para lançar um homem como candidato, né? Que é o que a gente viu bastante nas eleições passadas, e nessa não deve ser exceção, o uso das mulheres enquanto laranja para as eleições, né? Enquanto como essas cotas elas são manipuladas, e isso acaba contribuindo, né? Principalmente, lógico, pelos partidos de direita que acabam fazendo o próprio Bolsonaro, né? Fez isso, o quanto a gente acaba vendo essa manipulação. Então, por outro lado, até que acaba protegendo-se quem conta é só quem é a candidata que está sendo apresentada de fato, né? Mas tem essas assimetrias partidárias, né? Como você colocou, de escolha do candidato ou da candidata que tem mais possibilidade, e aí isso sempre coloca atrás aquelas candidaturas mais recentes ou que, né, tem menos verba para se divulgar e tudo mais. E como está essa corrida agora? Bom, a gente vai ter as eleições no domingo, né? Como está essa preparação para essa reta final aí de vocês? Tá super empolgante, assim, a gente, na verdade, tem mantido todo o ritmo de campanha, até ampliou ele nessa reta final. A gente sabe que muitas pessoas decidem o voto em vereador e vereadora nas últimas 2 semanas, né? Então, a gente tem intensificado os pontos de panfletagem, o volume de posts nas redes sociais, a divulgação, vídeos, tudo isso. Também super empolgados que o PSOL está ocupando um lugar majoritário nessas eleições municipais que nunca ocupou antes, né? Existe uma chance real do Guilherme Boulos ir para o segundo turno das eleições, e isso tem nos motivado muito, assim. Então a campanha continua super intensa, com uma expectativa grande, de dificuldade de segurar a ansiedade nessa reta final, mas firmes. E a receptividade a mandato coletivo, como que está sendo? As pessoas gostam muito da ideia de mandato coletivo justamente por essa ruptura com uma forma super personalista do fazer política, né? Então a ideia de representar uma ideia na Câmara e não uma pessoa é algo que as pessoas se interessam, ainda que gere um estranhamento. A juventude já está super acostumada, entre as pessoas mais velhas gera mais estranhamento, mas com uma explicação rápida também fica tudo certo. E o potencial, né, que esse tipo de candidatura oferece, como a gente conversou aqui, ele é muito grande, né? Para a gente conseguir incluir grupos que são invisibilizados também, né? Então a gente tem mais representatividade, a gente fortalece muito mais o processo, né? Inclusive em termos de cobrança, né? Porque você tem uma equipe muito maior para você acionar, né? Enquanto eleitor ou eleitora, né? Sim, com certeza, com certeza. Isso potencializa muito já na campanha essa capilaridade, né, da campanha. Bom, a gente queria te agradecer enormemente, foi muito empolgante, e te desejar toda a sorte nessa semana. A gente vai ficar acompanhando os resultados também,
E espero que dê tudo certo e que esse movimento puxe mais discussões e mais conhecimentos sobre propostas de mandatos coletivos e que a gente tenha isso também se ampliando aí em nível estadual, em nível federal nas próximas eleições, porque é uma iniciativa maravilhosa para a gente ter essa representatividade de grupos e de coletivos. Então acho que é muito bacana e toda a sorte para vocês aí. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal conversar com vocês. Paula, obrigada, viu? Obrigada por você ter reservado esse tempo precioso aí para conversar com a gente. Muito sucesso aí na campanha, nessa reta final, e que a gente possa aí vencer essa onda conservadora que vem, né, abatendo aqui sobre o nosso país, né? Que a gente consiga mudar com mandatos mais democráticos e mais representativos. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.